E aí galera, tudo tranquilo? Eu sou o Davi e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos resolver a prova ENDAIA 2024, né? Foi aplicada no último dia 15, beleza? No último final de semana. Essa prova de matemática teve bastante polêmica em cima dela, né? Porque o nível de exigência da prova subiu bastante em comparação com os outros anos. A gente vai resolver as 14 questões da prova e vamos dar uma olhada nela, beleza? Então, bora para as questões. Primeira questão é bem tranquila, né? Ele dá um número complexo e pede a alternativa que indica a potência quarta de Z, né? Ora, quando eu tenho um número complexo, nesse caso Z, estou pedindo Z a quarta, a única coisa que eu tenho que fazer é pegar o módulo dele, que é 3, elevar a quarta, e multiplicar o ângulo por 4, né? Pela potência. Né? Cosseno, 4π sobre 3, mais I seno de 4π sobre 3. 3 a quarta é 81. Né? 4π dividido por 3 é 240, né? Beleza? O cosseno de 240 é menos 1 sobre 2. E o seno é menos raiz de 3 sobre 2. Então esse número complexo que ele está pedindo é 81. E multiplica menos 1 sobre 2, menos raiz de 3 e sobre 2. Beleza? Uma das questões mais tranquilas da prova. A gente ficou a resposta aqui na letra A. Beleza? Essa daí é mais tranquila, mas as outras já pesam um pouquinho o nível. Beleza? Então bora para a segunda questão agora. A segunda questão dá um triângulo retângulo aqui, né? E tem uma circunferência inscrita nele. Ele diz que o raio é 3 e ele pede o perímetro da região sombreada, né? Bacana, ele me diz que esse ângulozinho aqui é 30. Agora, se isso daqui é uma circunferência dentro do triângulo, posso traçar a tangente aqui, né? Aqui é 90. Posso traçar essa aqui também. Aqui também é 90. Obviamente aqui também tem que ser 90. E essa última aqui. Aqui é 90. Beleza. Perceba que esse A eu vou chamar aqui de X, aqui de Y. Beleza? Esse AXOY é um quadrilátero, né? Como a soma dos ângulos internos do quadrilátero tem que ser 360, aqui também tem que ser 90. Beleza? Então, se os quatro ângulos são iguais a 90, isso aí obviamente tem que ser um retângulo, né? Aqui vale R, que é o raio do círculo. Aqui também vale R. Um retângulo tem uma propriedade que os lados opostos dele são iguais, né? Então aqui também é R e aqui também é R. Então a gente tem um retângulo especial, vamos dizer assim, né? Nesse caso é um quadrado. Então essa linha aqui, né? Essa reta AO é uma bissetriz. Se isso tudo vale 90, aqui vale 45. Beleza? Então a gente tem 45. A gente só precisa achar esse ângulo aqui agora. Ora, chamando aqui de Z, vamos focar nesse triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui eu estou trabalhando. YOB. E vou trabalhar também com esse triângulo, o triângulo ZBO. Beleza? Esse lado aqui vale R. Esse lado aqui também vale R. Esse lado aqui é comum aos dois triângulos. Eles também têm um ângulo 90. Então, obviamente, esse terceiro lado aqui também tem que ser iguais. Também tem que ser igual, né? Então, os triângulos são semelhantes. Nesse caso, eles são congruentes, na verdade, né? Então, se aqui é 30, aqui também tem que ser 30. Ora, aqui é 30, aqui é 90. Quanto é que falta para fechar 180? Aqui tem que ser 60. Então, eu tenho uma circunferência. Eu tenho esse raio aqui, né? Essa brincadeira aqui. E aqui vale 45 mais 60, que dá 105. Beleza? Só que ele quer essa área aqui. Ele quer o perímetro dessa área aqui. Quanto é que vale esse ângulo aqui que eu vou pintar de vermelho? Agora vale 360. Chama aqui de alfa, né? Menos 105. Isso aqui tem que dar o alfa, né? Então o nosso alfa, 360 menos 100, dá 260. Então dá 255. Beleza? Então, ora, 2πr tem que ser igual a 360, né? É o comprimento total da circunferência. 255 vai ter que ser igual a x. Bacana? Então vou ter que meu x é igual a 2πr vezes 255 dividido por 360. Ele me deu o π, né? Ele disse que o π vale 3,14 e o raio é 3. Então o x é igual a 2 vezes 3,14 vezes 3 vezes 255 dividido por 360.
Nosso x tem alternativa, não é? No caso, seria igual a letra C. Seria 13,345. Mas você percebe que ele quer o perímetro. Eu só tô contando por enquanto essa parte aqui, ó. Essa linhazinha aqui, ó. Mas eu também tenho que contar essa e essa. Agora, aqui é o raio, vale 3. Aqui também é o raio, vale 3. Então eu tenho que somar mais 6 nessa brincadeira. Então eu tenho que somar o x mais o 6 para achar o perímetro, né? A gente escreve o perímetro assim, 2p. Meu x vale essa brincadeira aí, 13,345. Mais 6, que dá 19,345. Esse aqui é o perímetro que ele está pedindo. Só tem que ter cuidado, né? Porque se tu faz as contas rapidinho e já tenta ir para as alternativas, tu acha a letra C. Mas a letra C tá errada. Ele não tá pedindo só esse arco, né? Ele tá pedindo o perímetro da região sobre ela. Beleza? Então a gente tem que somar os raios ali também. E a gente fica a resposta na letra D. Beleza? Bora pra terceira questão agora. Terceira questão seria uma questão bem tranquila se tu estivesse fazendo o IME, né? Mas não é o caso, a gente tá fazendo da ESA. Então essa questão é bem absurda, né? Pro nível da ESA, né? Que geralmente vinha. Ele diz que tem um número A, que pertence aos números inteiros, e um número N, que pertence aos naturais. Sabendo que no desenvolvimento desse binômio, o terceiro termo é igual a 60x à quarta, e a soma de todos os números binomiais é 64, ele pede a alternativa que, que indica o valor de A ao quadrado mais 2N, né? Agora, quando a gente tem um desenvolvimento de um binômio, a soma deles é dada por 2 elevado a N, sendo que esse N é justamente esse expoente aqui. Beleza? Então, ora, esse 2 elevado a N tem que ser igual a 64. Só que 64 é 2 a sexta. Beleza? Então, obviamente, se a base é igual, os expoentes também têm que ser iguais. Então a gente sabe que o nosso n vale 6. Beleza? Ele me deu o terceiro termo. O terceiro termo é igual a 60x à quarta, né? Então o T3 é igual a 60x à quarta. Só que a gente tem que lembrar que a gente usa assim, né? O termo é T e K mais 1. Beleza? Então K mais 1 tem que ser igual a o T3, né? K mais 1 é igual a 3. O K tem que ser 2. Beleza? Então quando a gente for botar no binômio agora, eu vou ter 6, tomar 2 a 2, né? Porque esse K é justamente esse número de baixo. Vezes o x, que é o primeiro termo, elevado a 6 menos 2, vezes o A, elevado a 2. Isso tem que dar igual a 60x a quarta. Beleza? Isso aqui é combinação, né? Essa brincadeira é uma combinação. É 6 fatorial dividido por 4 fatorial, 2 fatorial, vezes x a quarta, vezes a ao quadrado. Isso é igual a 60x a quarta. Ora, eu tenho um x a quarta aqui. Eu tenho um x a quarta aqui. Já posso cortar os dois. Esse 6 fatorial. Posso botar 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Dividido por 4 fatorial vezes 2 vezes a ao quadrado. Isso é igual a 60. Posso cortar esse 4 fatorial com esse 4 fatorial. E esse 2 com esse 6. Vai sobrar 3. Então eu tenho que 3 vezes 5 dá 15, né? 15 ao quadrado é igual a 60. Então eu tenho que meu a ao quadrado é igual a 4. Não vou extrair raiz porque ele está pedindo justamente o a quarta, né? O a ao quadrado, perdão. Então ele está pedindo a soma de a ao quadrado mais 2n. Então ele quer a ao quadrado mais 2n. Lembrando que nosso n vale 6. E nosso a ao quadrado vale 4. Então a ao quadrado é 4 mais 2 vezes 6. Isso é igual a 4 mais 12, que é igual a 16. Beleza? E 16 está aqui, né? A resposta na letra C. Como eu brinquei no começo, né? Se fosse a prova do IME, seria uma questão bem tranquila, porque a prova da ESA nunca cobrou algo parecido com isso. Eu acho que até na prova da SpaceX seria uma das questões mais difíceis da prova, né? Se cair uma questão desse jeito. Mas a ESA enlouqueceu dessa vez e fez essa prova nesse nível absurdo, né? Mas fazer o quê? A gente só pode resolver a prova, né? Não dá pra gente reclamar muito. Então, bora pra quarta questão agora. Quarta questão de polinômio, né? Que é um dos meus assuntos preferidos. E eu achei particularmente essa questão bem interessante. Eu acho que não tá no nível da ESA, né? Tá bem acima, obviamente. Se tivesse no nível da SpaceX, por exemplo, na prova da SpaceX, seria uma questão bem interessante pra resolver. Na prova da ESA eu já sei meio absurdo. Ele me deu um polinômio qualquer, ele pede o valor do n para que a soma dos coeficientes do polinômio seja 729, né? Ora, se eu quero a soma
dos coeficientes é a mesma coisa que eu calcular o P de 1. Beleza? Isso aqui é a soma dos coeficientes. Beleza? Então eu vou aplicar P de 1 nessa brincadeira, né? P de 1 vai ficar igual a 1 ao cubo, mais 2 vezes 1 ao quadrado, mais 3 vezes 1, menos 3, elevado a n ao quadrado, vezes 1 ao quadrado, mais 1, mais 1, elevado a n. Isso tem que ser igual, né, a 729. 1 ao quadrado é 1, então vou botar aqui 1, mais 2, mais 3, menos 3, vezes elevado a n ao quadrado, vezes 1 ao quadrado é 1, né? 1 mais 1 aqui, elevado a n. Tem que ser igual a 729, né? 729, 81, 243, 243. Ah, 3 a sexta. Só fiz as contas certas? A gente fez as contas certas, bom. É 3 a sexta. Então, esse 3 mais 3 com esse menos 3 dá 0. 1 mais 2 dá 3, né? Então 3 elevado a n ao quadrado, vezes. Aqui dá 3 também, né? 3 elevado a n tem que ser igual a 3 a sexta. Beleza? Ou seja, 3 elevado a n ao quadrado mais n, que aqui é a soma, né? Quando a gente está multiplicando potência de mesma base, a gente soma os expoentes. Isso vai ser igual a 3 a sexta. Bacana? Se a base é igual, os expoentes também tem que ser iguais, né? Então eu tenho que n ao quadrado mais n tem que ser igual a 6. Ou seja, n ao quadrado mais n menos 6 é igual a 0. Achando a saída dessa brincadeira, a gente tem n igual a 2 ou n igual a menos 3, né? Tem esses dois aqui. Só que na questão ele pede o n natural, né? Ou seja, tem que ser um número positivo. E menos 3 não é natural. Então a gente só sobra menos 2. Perdão, só sobra o 2 positivo, né? O menos 3 não conta nessa brincadeira. Qual o valor do n natural, né? Então a gente fica a resposta aqui na letra P. Mas uma questão que pro nível da ESA é bem absurda, né? Se fosse na SpaceX, se fosse no IME, seria uma questão fácil, né? Na SpaceX seria uma questão mediana, assim. Mas pro nível da ESA, os caras perderam a mão fácil. Beleza? Mas uma questão que a gente fez, bora pra quinta agora. Essa questão 5 eu acho que é bem interessante. Pro nível da ESA eu acho que ela é ok. Eu acho que só tem muito texto, mas dá pra resolver também. Ele diz que tem uma bateria, né? Uma cidade que está localizada em Uruguaiana. E ele pede, devido à localização, é comum que os militares sejam habilitados em outros idiomas. Um levantamento foi feito com 120 militares. 120 militares. Ele diz que 50 são habilitados em inglês, 65 são habilitados em espanhol e 20 não são habilitados em nada. Beleza? Nem em inglês nem em espanhol, né? Sortando aleatoriamente um desses militares, qual a probabilidade dele ser habilitado nos dois idiomas? Ora, então vamos fazer a brincadeira do conjunto, né? Eu vou ter um conjunto aqui, que eu vou dizer que são os militares habilitados em inglês. Vou fazer outro conjunto aqui, são os militares habilitados em espanhol. Quantos militares tem, são habilitados nos dois, né? Não sei, vou chamar de X. Quantos militares tem, são habilitados em inglês? Deixa eu botar um tio aqui. São habilitados em inglês 50, né? Esse tudo tem que estar 50, então aqui tem 50 menos X. E aqui também, 65 menos X. E sobrou os 20, né? Que não são habilitados nem em inglês nem em espanhol. A soma disso tudo tem que dar 120, né? Porque foi o número de militares que ele trocou ideia. Então, 50 menos X, mais X, mais 65 menos X, mais 20, igual a 120. Posso cortar esse menos X com esse mais X. Aqui vai ficar 50 mais 65, dá 115, menos X. Jogando esse 20 pro outro lado, né? Fica igual a 100. Fica 120 menos... 120 menos 20, né? Daqui eu consigo tirar. E o X é igual a 15. Bacana. Então, ora, se eu quero a probabilidade é o que eu quero. São os militares habilitados com os dois idiomas, né? Que é 15. Sobre o total, né? 120. Posso dividir ambos por 3. Aqui vai dar 5. Aqui vai dar 40. Aqui é a mesma coisa que 1 sobre 8. Né? 1 sobre 8
que é a mesma coisa que 0,1,25. Bacana. Como eu falei, essa questão das que a gente resolveu até agora é a mais próxima do nível da ESA, vamos dizer assim, né? Ela não exige tanto assim, só o texto que é gigantesco. Eu acho que esse texto é desnecessário. Bacana. Então a gente já pode ir para a sexta questão agora. A sexta questão dá um montão de figura pra gente, né? Ele diz que as figuras foram desenhadas segundo uma PG, né? Uma progressão geométrica. E seguindo esse padrão, qual a fração que representa a região não sombreada da figura 8? Bom, na figura 1, chamar de F1, metade da figura ela tá pintada, né? Na figura 2, a gente tem um quarto da figura tá pintada. E na figura 3, a gente tem um oitavo da figura tá pintada. E assim por diante, né? Você percebe que cada vez que a gente muda, a gente divide por 2. Então eu tenho uma razão. Eu tenho uma PG no caso, né? Tem uma PG. O primeiro termo é igual a 1 sobre 2. Minha razão, que a gente chama de Q, é igual a 1 sobre 2 também. Beleza? Então, para a gente achar o A8 é igual o A1 vezes o Q elevado a N menos 1. O N menos 1, né? O N é o 8, então o 8 menos 1 dá 7. Isso aqui é igual ao A8, é igual a 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 elevado a 7. Então o A8 é justamente 1 sobre 2 elevado a 8. Que a base é igual, né? Eu somo os expoentes, aqui é 1 e aqui é 7. Só somar, né? Isso dá igual a 1 sobre 256. Só que isso é a área sombreada. Ele pede a área não sombreada. Então a área não sombreada é 1, que é o total, menos isso daí que a gente achou. 256. Fazendo MMC, né? Aqui vai dar 256. Aqui vai dar 256 também. Menos 1. Isso é igual a 255 sobre 256. Bacana. A gente pode ficar com a resposta aqui na letra E. Essa aqui também era uma pegadinha, né? Por exemplo, tem a letra C aqui. Perdão, tem a letra B aqui pro candidato se confundir. Mas ele pede a região não sombreada. Beleza. Então, o aluno tinha que ficar atento a essa brincadeira aí. Beleza. Então, agora a gente pode passar a sétima questão. Então, 7 é só teoria, né? Não tem que fazer conta nenhuma. Ele diz sobre o estudo da geometria espacial de posição, analisa as alternativas abaixo. Ele me dá um montão de alternativas, né? E pede a correta. Tranquilo. A primeira diz que se duas setas de um plano distintas e concorrentes, né? Ou seja, se tocam num ponto, são paralelas ao outro plano, então os dois planos são paralelos em si. Essa daí tá certa, né? Se eu tenho um plano qualquer aqui, eu tenho duas setas aqui que pertencem a esse plano, né? Ele diz que são concorrentes e tocam num único ponto. Então, se eu tenho outro plano que é paralelo, as setas, obviamente, também tem que ser paralelo ao plano, né? Porque as setas estão curtindo no plano. Então, a primeira tá certa. A gente já consegue eliminar alguma? Ah, na verdade, não. Então, bora seguir, né? Ele diz que se um sistema linear é classificado como possível e indeterminado, então as setas que constituem são ditas coincidentes. Realmente, né? Quando a gente trabalha com sistema de equações, né? Ou sistema linear, a gente consegue também transformar isso num jeito geométrico. Se eu tenho, por exemplo, um sistema impossível, eu tenho duas setas paralelas, então elas não se tocam. Então não tem nenhum resultado. Se o sistema é possível e determinado, essas retas são concorrentes, né? Elas se tocam em um único ponto. Esse é o ponto que é a resposta, né? E se é possível e indeterminado, essas retas são coincidentes, né? Uma está em cima da outra. Porque qualquer ponto de um também é ponto da outra. Qualquer solução de uma também é solução da outra. Então a 2 também está certo. Beleza. A terceira diz que duas ou mais retas coplanares, quando existe um plano. Ah, duas ou mais retas são coplanares quando existe um plano contra todas elas. Óbvio, né? Se é coplanar, ele tá no mesmo plano. Então tá certo isso aqui. Não tem nem o que fazer. A 4 diz que quando uma reta é perpendicular a um plano, todos os planos que a contêm são perpendiculares a esse plano. Tá certo também, né? Se considerar, por exemplo, minha mão um plano e a caneta uma reta perpendicular, qualquer plano que contenha essa reta também vai ter que ser perpendicular, né? Então a 4 também tá certo. E ele diz, assim, projeção ortogonal de um segmento sobre um plano. Pode ser um segmento ou pode ser um ponto. Realmente, né? Se eu tenho um plano novamente, e se eu tenho uma reta, imagine que tem uma luz aqui em cima, né? A sombra dessa reta vai ser um ponto aqui. Se a reta tiver desse jeito, vai ser outra reta em cima, né? Então também tá certo. A projeção ortogonal pode ser sempre um ponto, ou uma reta nesse caso, né? Então todos os itens são certos, né? Letra D. Bacana.
Essa questão é bem, também não é tão a cara da ESA, assim, não é tão comum. Seria bem mais a cara da SpaceX. Talvez os caras tenham trocado a prova, não é possível, né, cara? Porque essa questão é bem a cara da SpaceX também. A gente ficou a resposta ali na letra D. Beleza. Não precisamos fazer conta nenhuma nessa. Show. Podemos para a oitava agora. Bora. Questão 8 eu achei essa interessante também, né? Ele diz que essa tem que levar o telhado da garagem ali para possibilitar a entrada de uma viatura. Para isso ele tem que levar a parte do telhado do ponto C para um ponto B, de modo que a inclinação alfa tem que ser dobrada, né? Então se aqui embaixo é alfa, aqui também tem que ser alfa. Beleza? Em quantos metros aproximadamente essa brincadeira vai ter que ser levada, né? Primeiro eu tenho um triângulo aqui. Tem um triângulo qualquer aqui. Eles vão elevar esse triângulo aqui para cá. Beleza? Então, como eu falei, aqui é alfa, né? Como a inclinação tem que ser dobrada, aqui também é alfa. Então isso tudo aqui vale 2 alfa. Beleza? Aqui ele me disse que vale 5. Aqui vale x, né? Essa brincadeira aqui vale x. Isso daqui vale 1. Beleza? Focando só nesse alfa aqui, só nesse triângulo aqui, ó, eu tenho que a tangente de alfa é igual ao cateto oposto, que é 1, sobre o adjacente, que é 5. Beleza? Considerando esse triângulo todo agora, vou chamar aqui de A, aqui de D, aqui de C, e aqui é B, né? Aqui eu estou trabalhando com o triângulo ACD. Beleza? Trabalhando com o triângulo ABD, esse triângulo inteiro, eu vou ter 2 alfa aqui, né? Então a tangente de 2 alfa é igual ao cateto oposto, que é x mais 1, sobre o adjacente, que é 5. Beleza? Mas a gente também pode botar naquela formazinha, né? Tangente da soma, tangente de alfa mais alfa, é igual a 2 tangente de alfa sobre 1 menos tangente de alfa ao quadrado. Beleza? Isso, obviamente, tem que ser igual a x mais 1, né? Sobre 5. Beleza? Quanto é que vale a tangente de alfa? A gente achou ali. A tangente de alfa vale 1 sobre 5, né? Então 2 vezes 1 sobre 5. Dividido por 1 menos 1 sobre 5 ao quadrado dá 1 sobre 25. Isso vai ser igual a x mais 1 sobre 5. Então eu vou ter 2 sobre 5. Aqui vai ficar 20. Aqui vai ficar 25 sobre 5, né? Sobre 25. 25 menos 1 dá 24. 24 sobre 25. Esse vai ser igual a x mais 1 dividido por 5. Divisão de fração, né? Repete a primeira, 2 sobre 5, e multiplica pelo inverso da segunda, 25 sobre 24. Isso tem que ser igual, obviamente, a x mais 1 sobre 5. Aqui eu posso simplificar, né? Esse 2 com esse 24 aqui dá 12. E esse 5 com esse 5 aqui vai dar 5 também. Então eu vou ter que 5 sobre 12 é igual a x mais 1 sobre 5. Agora fazer o meio pelos extremos, né? Eu vou achar 25 é igual a 12 vezes x dá 12x, mais 12. Passando esse 12 pro outro lado, né? Vai ficar 12x é igual a 25 menos 12 dá 13. Então meu x é igual a 13 sobre 12. Beleza? A gente teria que fazer essa divisãozinha agora, né? Vou fazer aqui no canto. 13 dividido por 12 vai dar 1, óbvio. 12. Sobra 1. Não dá pra dividir, botar o zero. Desce um zero aqui. Tem que botar outro zero aqui. Que ainda não dá pra dividir. Vou poder botar outro zero aqui. Sobra 8, né? 8 vezes 12 dá 6. 96 isso. Então, aproximadamente, né? 1,08. Beleza? Essa aqui é uma questão mais difícil também, né? Eu achei essa questão interessante, mas ela também já não é mais o nível da ESA. Beleza? A ESA realmente perdeu o nível demais nessa prova. Bacana. E a gente já pode ir pra questão 9. Bora lá então. Essa questão 9 também deu uma polêmica, né? Teve gente dizendo que ela não tinha gabarito. Mas o jeito que eu achei pra fazer, eu achei gabarito. Então é desse jeito que eu vou mostrar. Se ela tiver que se anular depois, aí já não é com a gente, né? A questão 9 diz que tem uma das atividades previstas para comemorar o aniversário da ESA foi uma competição de tiro. Essa competição consistia em tirar um alvo móvel, né? E o atirador teria que tentar acertar com um tiro. Bacana. E uma das rodadas tem essa trajetória aí.
descrito por esta equação, em que o t é o tempo em segundos após o disparo. A altura do alvo é apresentada em quilômetros por f de t. Após 1 segundo do mesmo local em que o alvo foi lançado, o atirador inclinou-se 45 graus e disparou. Um disparo retilíneo e acertou o alvo. Qual a altura do alvo quando ele foi atingido, né? Primeiramente, eu vou ter um plano cartesiano aqui. Bacana. E o alvo foi atirado, né? Vou desenhar uma parábola aqui. Eu vou trabalhar esse plano. Aqui, meu eixo y vai ser a altura, beleza? Então vai ser ft. E aqui vai ser o tempo. Pensa que eu não estou trabalhando com posição. Estou trabalhando só com o tempo e com a altura dele. Ele disse que 1 segundo depois o cara atirou, né? Então tem aqui, ó. 1 segundo após ele tirar. E daqui sim ele efetua o disparo, né? Vamos dizer que ele tenha acertado. Vamos dizer que ele tenha acertado aqui, né? Bacana. Isso aqui é a brincadeira que representa aqui. E aqui, obviamente, tem que ser 45. Tem que ser 45 graus, beleza? Essa reta aqui, ó. Essa retinha aqui, ó. Vou chamar de g de x, beleza? Outra função. Como ela é uma função do primeiro grau, g de x vai ser igual a x mais b. Beleza? Ora, quanto que vale o a? O a é a mesma coisa que a tangente do ângulo, né? Tangente 45, que é 1. Então o a vale 1. E o b, ora, se eu tenho a, e se eu tenho um ponto aqui, né? O 1 é a raiz dessa função. Então eu tenho que 1 vezes x mais b tem que ser igual a 0 nesse caso, né? Só quanto é que vale meu x? Vale 1, né? 1 vezes 1 dá 1, então 1 mais b igual a 0. Então tem que meu b. Meu b é igual a menos 1. Então eu tenho que meu g de x é igual a x menos 1. Esse ponto aqui é o ponto no qual a função f e a função g se encontram, né? Então só tem que igualar as duas. A função f é igual a menos 2 sobre 9 t ao quadrado mais 4 sobre 3, né? T. E a função g, eu chamei de gx, né? Mas posso trocar para g de t, porque a letra não influencia. Isso aqui é só uma representação, né? Se é x, se é t, se é y, não interessa nesse caso. É a mesma coisa que t menos 1. Então só tem que igualar essas funções, né? f de t tem que ser igual a g de t. Então vou ter menos 2t ao quadrado sobre 9 mais 4t sobre 3 é igual a t menos 1, né? Multiplicando todo mundo por 9 nessa brincadeira, eu vou ter menos 2t ao quadrado mais 12t, que aqui vai ficar 9 dividido por 3 dá 3, né? 3 vezes 4 dá 12. Aqui vai ficar 9t menos 9, beleza? Então tem menos 2t ao quadrado mais 19t. Passando esse 9t menos 9 para o outro lado, né? Ficar, perdão, aqui é 12. 12t. Menos 9t. Menos 9. Aqui eu vou ter menos 2t ao quadrado. Mais 3t. Menos 9. Sem ser igual a zero. Agora tem uma função de segundo grau, né? Só achar o valor de t. Ela por basta, né? Para achar o delta, eu tenho b ao quadrado, né? B ao quadrado menos 4ac. Meu b vale 3. Então 9 menos 4 vezes 2 dá 8, certo? Só que no caso é menos 2, dá mais 8. Vezes 9, 72. Que é mais, né? Isso aqui vai dar 81. Show. Qual que é a raiz de 81, né? Que eu quero a raiz de delta. É 9. Então eu vou ter menos b, menos o 3, mais ou menos 9. Dividido por 2 vezes o a, né? Então vai ser 2 vezes menos 2 dá menos 4. Então aqui eu vou ter. Aqui eu vou ter menos 3 mais 9 vai dar 6 sobre menos 4. Isso aqui dá negativo, então nem vale a pena fazer. E o outro é menos 3, menos 9 dá menos 12 sobre menos 4. Isso é igual a 3. Beleza? Só que 3 é o valor do meu t. Ele não quer o t, né? Ele quer a altura dessa brincadeira. Então meu t vale 3. Então é só jogar em uma das fórmulas. Ou na gx ou na f de x. Eu vou jogar na gx que é mais fácil, né? Gx não é igual. Perdão.
G de T, né? Não muda nada, mas só pra gente continuar com a letra. O T não é 3, T menos 1. O T vale 3, então 3 menos 1 igual a 2. Se tu jogasse na F de T também ia dar a mesma coisa. Bacana. Porque aquele ponto, elas se encontram. Então a altura das duas tem que ser igual. Bacana. Então a gente fica a resposta aqui na letra E. Como eu disse, né? Eu vi alguns cursinhos aí dizendo que não tinha resposta nessa aqui. Mas essa questão realmente é bem esquisita. Esse foi o jeito que eu achei. Trabalhando só com a altura e com o tempo, né? Tem gente que diz que o lançamento também é daqui. Mas ele tá trabalhando com a distância. De onde ele foi atingido. De onde ele foi disparado, perdão. Mas eu não tô trabalhando com isso. Só tô trabalhando com a altura do prato e com o tempo de lançamento, né? Quanto tempo demorou entre uma coisa e outra. Bacana. E a gente consegue achar a resposta na letra E. Show. E a gente já pode ir pra 10ª questão. Bora lá então. Essa 10ª questão é uma questão 100% do IME, né, cara? Pô, não tem letra, não tem número nenhum, é só a letra, irmão. Vamos lá. A 10ª questão diz que o batalhão de comando de serviço da ESA é composto por N homens e M mulheres, né? N homens e M mulheres. Ah, escrevi tudo errado aqui. E foi acionado um batalhão para a operação na cidade de Três Corações, Minas Gerais, né? O comandante do batalhão deve formar um segmento com R militares. Obviamente o R tem que ser menor que o N, né? Ou igual. E o R também tem que ser menor ou igual a M. Assim, o número de grupamentos que pode ser formado é dado por. Essa é uma questão bem difícil, né, cara? Mas eu tive uma ideia para tentar resolver ela. Eu vou simplesmente trabalhar com as combinações padrões, né? Vou botar aqui para baixo. Beleza? Eu vou começar trabalhando com os homens, beleza? Porque a resposta tá em função dos caras. Então, quantos homens eu tenho para escolher? Primeiramente, né? Quantas vagas eu tenho aqui ao todo? Aqui eu tenho R vagas, beleza? Por quê? Porque eu tenho que formar um grupo com R militares. Não interessa quantos. Só sei que a vaga total é R. Aqui eu vou começar a trabalhar com os homens, né? Então aqui eu vou escolher. Eu tenho N homens para escolher. Pronto. Na segunda eu tenho N menos 1, né? Que eu já escolhi um cara, já escolhi um militar. Na próxima, tenho N menos 2. E assim por diante. Eu vou escolher até aqui. Que eu vou chamar de K, né? Por que K? Porque ele também tá chamando. Então eu tenho K vagas para os homens. Bacana. Quantas vagas sobraram para as mulheres? Ora, o R não é o total? Eu já não escolhi K vagas. Então eu tenho R menos K. Vamos trabalhar com número, né? Imagina que eu tivesse um grupo, um número de homens, um número de mulheres, e eu tivesse que escolher para 12 vagas. Bacana? Dessas 12, 5 eu já escolhi homem. Beleza? As 5 primeiras vagas, eu coloquei alguns homens. Quantas vagas sobraram para as mulheres? Ora, o número total não é 12. Então tem que pegar 12 menos 5. Porque 12 é o total e 5 é o número de vagas que eu já escolhi para os homens. Mesma coisa aqui, só com letra, né? Eu tenho R vagas. Eu já escolhi K. Quantas sobraram para as mulheres? R menos K. Bacana. Então, para as mulheres, aqui eu teria um M, né? Aqui eu teria M menos 1. E assim por diante, né? Até chegar aqui M menos R menos K. Que é o número de vagas que sobrou, né? Então, ora, trabalhando essa combinação aqui, ó. Eu vou ter N homens para K vagas. Bacana. E para as mulheres eu vou ter M mulheres para R menos K vagas. Bacana. Só que tem outro detalhe que a gente tem que se atentar, né? Eu posso variar esse valor de K. Se o meu K for igual a 0, eu tô trabalhando com um grupamento inteiro de mulheres, beleza? Se meu K for igual a R, eu tô trabalhando com um grupamento inteiro de homens. Se meu K tiver entre 0 e R, né, eu tô trabalhando com um grupamento misto, alguns homens e algumas mulheres. Por isso que a gente tem que trabalhar esse somatório. O K vai de 0, né, que é o menor número que ele pode assumir, e tem que chegar até R, que é o maior número que esse K pode assumir. O K não pode ser, por exemplo, menos 1. Não faz sentido eu ter menos uma vaga. E o K também não pode ter mais R, né? Se eu tenho, por exemplo, como eu dei o exemplo, 12 vagas, não adianta eu escolher um 13º militar. Não faz sentido nenhum. Então por isso que eu tenho que trabalhar com essa brincadeira aqui. Esse somatório. Essa é uma questão realmente bem difícil, cara. Essa provavelmente foi a mais difícil da prova. Tranquilo. A gente fica a resposta aqui na letra A. Pra mim foi tranquilo essa questão porque eu já estudei, obviamente, pro ITA, pro IME, então essas questões mais algébricas sem número, né? Pra mim já não é tão difícil assim, mas pro candidato. Além disso, eu tô em casa, tô com o ar-condicionado ligado, tô de boa aqui. É muito mais fácil que o cara que tava na prova lá, né? Na pressão, pô, sei lá, último ano, imagina.
Então essa questão realmente foi bem difícil e foi muito absurdo para a prova dessa. Se fosse na SpaceX, ok. Questão mais difícil da prova. Se fosse no IME, era uma questão mediana, vai. Mas pro nível da ESA foi uma questão muito absurda. Eu não concordo com essa questão nessa prova, não. Beleza. Mas a explicação dessa questão. Aqui eu achei, né? É essa. Pode ter outras. Deve ter, obviamente. Mas eu utilizei essa para resolver essa questão. Beleza. Então, bora pra questão número 11. Questão número 11, só me deu um texto aí que, com todo respeito, não vale nem a pena ler, só tá dizendo pra que serve a matriz, né? Ele deu uma matriz aqui embaixo e pede o valor de lambda para satisfazer a igualdade, né? O determinante dessa brincadeira tem que ser zero. Ora, se eu tenho uma diferença de matriz, é só fazer a diferença entre os termos semelhantes, né? Entre os termos da mesma posição. Então eu vou ter um determinante, vou chamar essa matriz de A. Essa matriz aqui que eu vou ter, né? Eu não tenho 2 aqui no primeiro termo e o lambda aqui, então vai ficar 2 menos lambda. Aqui eu não tenho 1, aqui eu não tenho 0, então vai ficar 1 menos 0 dá 1, né? Da mesma forma que 1 menos 0 vai ficar 1. E aqui 2 menos lambda, vai ficar 2 menos lambda. Agora o determinante dessa brincadeira tem que ser 0, né? Então só fazer isso aqui multiplicando, né? Então 2 menos lambda ao quadrado menos 1 ao quadrado tem que ser 0. Então 2 menos lambda ao quadrado tem que ser igual a 1 ao quadrado. Saindo das raízes de ambos os lados, né? Eu tenho que 2 menos lambda tem que ser obviamente igual a mais ou menos 1. Trabalhando com 1, né? Então 2 menos lambda tem que ser igual a 1. Meu lambda vale 1. Se 2 menos lambda tem que ser igual a menos 1, meu lambda vale menos 1, tá certo. O lambda vale 3. Beleza? Pronto, já achamos essa brincadeira. Essa questão não tem tanta dificuldade, né? Esse texto, com todo respeito, ele é inútil. É pra encher o saco pra comer tempo do candidato, né? A gente fica a resposta aqui na letra C. Beleza. É só a única coisa importante que ele me diz ali, determinante dessa brincadeira, né? E tal. Mas de resto, esse texto aí pode ser completamente ignorado. Só focar no determinante, fazer essa diferença aí, aplicar as continhas e acabou. Beleza? Não tem tanta dificuldade aí. Então a questão 11 a gente matou, já podemos para 12. A questão 12 é mais uma questão de probabilidade, né? Um dos meus assuntos preferidos. Então vamos falar aí. Então vamos tentar aí. Em uma urna existem 10 bolas vermelhas. 10 vermelhas. 6 azuis. 8 brancas. Todas as bolas são idênticas, exceto pela cor, obviamente. Retirando as bolas da urna uma a uma, por sorteio sem reposição, a correta afirmar que essa daqui, infelizmente, a gente tem que analisar alternativa por alternativa, né? Então vamos pela A. Vamos começar pela A. Retirando 11 bolas da urna, certamente uma das bolas será vermelha, né? Não necessariamente, né? Porque se tu somar azul com as brancas, né? 6 mais 8 dá 14. Então tu pode ter o azar, né? De só tirar azul ou branca. Então essa aqui tá errada. Vamos para a letra B. Retirando 3 quartos da bola da urna, certamente uma das bolas sorteadas será azul. Ora, somando todos aqui, eu tenho 24. Beleza. Se eu quero tirar 3 quartos, 3 quartos de 24, isso é igual a 18. Se eu somar as brancas com as vermelhas, dá 18. Então também posso ter o azar de só tirar branca e vermelha e não tirar azul. Então a B também está errada. A letra C diz que a probabilidade de duas primeiras bolas sorteadas serem brancas é maior que 1 sobre 10, né? 1 sobre 10, só para lembrar. Dividido por 10, igual 0,1. Beleza. Então para eu tirar as duas brancas, eu tenho que... A primeira tem que ser branca, então 8, que são o número de brancas dividido pelo total, que é 24, vezes 7, porque eu já tirei uma branca, dividido por 23. Porque, novamente, eu já tirei uma das bolas totais, né? 8 dividido por 24, eu posso simplificar, né? Vai ficar 3, e aqui vai ficar 1. Vai ficar 7 dividido por 69. Essa brincadeira aqui, se tu fizer a conta, vai dar 1... Perdão. Dá 0,101. E pode ser por pouco, né? Mas sim, isso é maior que 0,1. Então a gente ficou a resposta aqui na letra C, né? Bacana. Vamos resolver as outras só pra gente pegar as ideias, né? Ele diz que a probabilidade que as 3 primeiras bolas sorteadas tenham cores distintas de
0,125, né? Ou seja, 1 sobre 8. Essa primeira volta tem... Ah, tá. Beleza. Então eu vou dizer que a primeira... eu sorteei a primeira vermelha. Eu quis. 10 sobre 24. Vezes. Eu vou sortear agora uma azul. 6 sobre 23. Vezes 8 sobre 22. O problema é que, como eu falei, essa ordem que eu quis. Beleza? Só que como eu tenho 3 tipos de bola, eu tenho que multiplicar essa brincadeira por 3 fatorial, né? Eu posso tirar primeiro uma vermelha, depois uma azul, depois uma branca. Mas eu posso tirar primeiro a branca, depois a azul, depois a vermelha. Ou a branca, a vermelha e a azul. Enfim. Então eu tenho que multiplicar por 3 fatorial, né? Se tu fizer essas contas, obviamente não vai dar. Isso aqui vai dar diferente de 1 sobre 8, né? Eu não vou fazer as contas, só tô trabalhando a ideia. E como é que você sabe que vai dar diferente, Davi? Porque a gente já achou a resposta na letra C, né? Então a D também não pode estar certa, senão daqui teria que ter anulado. E a letra E, para finalizar, diz que a probabilidade da primeira bola sortear ser branca é 1/4. Então, o número de brancas é 8 e o número total é 24. Tu simplificar, né? Vai ficar 1/3, não é 1/4, né? Então a letra E também tá errada. E a D também tá errada. A gente ficou a resposta aqui na letra C. Beleza. Essa questão, uma probabilidade é bem tranquila. Ela não é tão difícil assim. Mas as contas são muito chatas, né? Pô, olha isso aqui. 0,25, fazer aquela conta, fazer isso aqui, né? Na hora da prova, você pressão pra você errar uma conta é brincadeira, né, cara? Então, mas essa foi a questão 12. Bacana. A gente ficar com essa na letra C. A gente já pode ir pra penúltima questão, né? A 13ª. Então, bora lá. Bora lá. Na questão 13 diz que um cone circular reto de altura H e raio R. Vou botar o raio aqui. É o raio R. Bacana. Deverá ser seccionado, né, por um plano alfa paralelo à base, esse plano que eu desenhei aqui, ó. Beleza? A secção determina dois sólidos de mesmo volume, então vou chamar esse volume aqui de V, esse aqui de V também, beleza? E qual a distância entre alfa e o plano da base do cone, né? Então ele está pedindo essa distância x aqui, ó. Eu vou chamar de x, né, no caso. Obviamente, se tudo é h, aqui tem que ser h menos x. Bacana. Eu posso fazer uma relação entre as alturas e os volumes, né? Eu posso dizer que o volume total é 2V. Por quê? Porque aqui é V, aqui é V, né? Só somar os dois, 2V. Então 2V, que é o total, dividido por V, que é só o volume desse cone aqui, ó. Beleza? Tem que ser igual ao o cubo da altura total, né? Que é H. Sobre H menos X. A gente pode fazer essa relação aqui. Beleza? Aqui tem que ser ao cubo. Eu posso cortar esse V com esse V, né? E eu vou trabalhar aqui. Que 2 é igual a H sobre H menos X. Tudo isso ao cubo. Eu vou extrair a raiz cúbica de ambos os lados, né? Eu vou ficar com raiz cúbica de 2 é igual a H e multiplica H menos X. Lembrando que eu quero o valor de X, tá? Pegar esse H sobre X e passar para o outro lado, e esse raiz de 2 passar para cá. Então, H menos X é igual a H, que dividido, né, por raiz cúbica de 2. Como eu quero esse valor de H, eu vou pegar esse X, que está negativo, passar para o outro lado, para ele ficar positivo, e pegar essa brincadeira toda aqui e passar para cá. Só vou inverter essa brincadeira. Então, eu vou ter que X é igual a H menos H dividido por raiz cúbica de 2. Posso botar esse H em... Vou fazer MMC primeiro, né? O X é igual a raiz cúbica de 2 vezes H menos H. Todo mundo sobre a raiz cúbica de 2. Então, meu X, botando esse H em evidência, é raiz cúbica de 2 menos 1 sobre raiz cúbica de 2 vezes H, obviamente. Pronto. Isso daqui não é uma questão difícil tu lembrar essa relação, né? Os volumes e o cubo das alturas. Se você não lembrar, aí, irmão, vai ser muita conta. A gente fica a resposta aqui na letra A. Show. Já matamos apenas uma questão, podemos ir para a última pra gente acabar essa prova. Bora lá para a questão 14 agora. A questão 14 deu uma figura, né? No caso, deu uma hipérbole. Ele diz que se um raio partir do ponto A em direção a F2, ele é refletido pela hipérbole no ponto P e segue em direção a F1, né? Ele me dá a equação da hipérbole, dá o foco 1 e o foco 2. Ele pede qual é a equação da reta, né? Que passa por A1, que passa por A1 não, perdão, que passa por A e por F2, né?
Parece que a gente tem que achar o F2. A equação da hipérbole que ele deu é 4x ao quadrado menos 5y ao quadrado. Isso tem que ser igual a 20. Dividindo todo mundo por 20, né? Dividir aqui por 20, aqui por 20 e aqui por 20 para facilitar as contas. Vai ficar x ao quadrado. 4 por 20 dá para simplificar, né? Que vai ficar 5 menos y ao quadrado por 4. Isso tem que ser igual a 1. Beleza? O número está positivo. A gente disse que esse aqui é o a, né? Esse aqui é o a ao quadrado, no caso. E o negativo é o b ao quadrado. Beleza? Então, vou ter aqui meu a é raiz de 5. E o b tem que ser raiz de 4, né? Que é 2. Não vou pegar o negativo porque eu estou trabalhando com medida aqui, né? Não faz muito sentido. Para achar o c, que é a distância focal, né? O c ao quadrado tem que ser igual a ao quadrado mais b ao quadrado. O c ao quadrado é igual a ao quadrado é raiz de 5 ao quadrado, né? Que dá 5. Mais 2 ao quadrado dá 4, que dá 9. Então c, que é a distância focal, é igual a raiz de 9. É igual a 3. Bacana. Então significa que, considerando um plano que eu já tinha desenhado antes, né? Aqui é o ponto 0, 0. Que é o 0, 0. Então aqui o F2 tem que ser 3 e 0. Eu estou trabalhando eles em cima do x, né? Aqui vai ser o x. Aqui o y. E o F1 vai ser menos 3 e 0. Beleza? Bom, eu já tenho o A. Já tenho o F2. Só botar. Só achar a equação agora, né? O A. Ele me deu que é 1, 3. Só para confirmar, né? O A é 1, 3. E o F2. O F2 é 3 e 0. Você pode fazer do jeito que você quiser. Eu prefiro fazer por matriz aqui, né? Trabalhar uma matriz. Aqui vai botar 1, 3. 3, 0. XY. Vou repetir o primeiro, né? 1, 3. Agora é só fazer as operações precisas, né? 1 vezes 0 dá 0. 3 vezes y dá 3y. X vezes 3, 3x. 1 vezes y dá menos, que aqui a gente tem que mudar o sinal. X menos 0 dá 0. E 3 vezes 3 dá 9, mas eu tenho que mudar o sinal. Menos 9, igual a 0. 3y menos y dá 2, né? Então 3x mais 2y menos 9 igual a 0. Esta é a equação, né? Que passa por A, passa por F. Nesse caso, seria refletido, né? Para chegar até F1. 3x mais 2y menos 9. 3x mais 2y menos 9. Ficou a resposta aqui na letra A. Beleza? Essa prova aí foi bem cansativa, cara. Até para fazer aqui em casa foi cansativo, né? Que ela foi umas questões... Não foi umas questões básicas como era da ESA. Essa prova exigiu demais do candidato. E quem estudava no nível da ESA, vamos dizer assim, né? Teve dificuldade, obviamente. Quem estudava para uma SpaceX, uma AFA da vida, e tava fazendo ali só para treinar, talvez tenha conseguido um desempenho melhor. Mas essa prova aí foi, com todo respeito, foi ridículo com um candidato, com quem estuda literalmente para ESA, né? Só para ESA. Porque ela foi um nível muito acima. Bacana. Como eu falei, eu já estudei pra... Eu já fiz a prova do ITA, já fiz a prova da Escola Naval, já fiz a prova da iPhone, da AFA e tal. Pra mim é uma coisa. Agora, um moleque que não teve tanta oportunidade assim de estudar, tá usando só pra ESA ou pra IAR da vida, essa prova aí eu acho que foi sacanagem com ele. Ele basicamente jogou um ano inteiro fora pra fazer uma prova dessa, beleza? Se essa prova fosse da SpaceX, beleza. Se fosse do IME, beleza. Mas na ESA não serve, beleza? Essa prova foi muito absurda pro nível que a ESA geralmente cobra. Bacana. Mas é isso. O vídeo de hoje foi esse. Espero que tenham curtido mais resoluções, né? Qualquer dúvida, qualquer sugestão, pode deixar nos comentários. Bacana, se possível, deixa um like para fortalecer o trampo, beleza? Daqui a pouco eu trago outras provas. Pretendo trazer a SpaceX, que é agora, né? A prova da SpaceX vai ser em breve. O do IME também, pretendo trazer as resoluções dele. Mas é isso. Inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos, beleza? Valeu. Até a próxima.